Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Então, eu vou fazer a partir de algumas coisas que eu anotei do início da escola aqui, tá? Os atos, né, que são feitos, olha que interessante. Os atos que são feitos, os atos na divina vontade, é que são o povo do reino. Muito incrível, né? E o reino é quem faz. Então, esse reino é hoje, é agora, é em nós. É aqui que é o reino, né? É aqui que Deus vem abrigar-se e morar, não é? A gente dá, a gente dá nossa vontade, ele vem morar como aqui sendo o reino dele e depois ele nos acolhe no céu, como ele está falando lá no grupo Fiat, né? Depois a gente vai morar no céu, ele vem morar em nós e depois a gente vai morar com ele. Então, é aqui que ele vem morar. É igual ele falou, a criatura é quem dá o fôlego para ele, né? Ou seja, a vida, né? A vida, né? Porque ele existe e sempre existirá. Mas não é só existir, é viver, né? É viver, é ser conhecido, né? É ter onde colocar o amor, onde depositar o amor. Ele fala que o que dá glória para Deus, dá sentido para Ele mesmo, é Ele poder amar, né? E ser amado. E a criatura foi feita para ser esse lugar de depósito, né? Que Ele vem morar em nós e Ele se ama em nós, né? Se vê em nós, Ele quer se contemplar em nós, né?
Então, nós fomos feitos para ser essa morada de Deus, né? É muito legal. Eu estava pensando assim, interessante, né? A gente fala, né, de que na divina vontade a gente tem que entender que a gente é na vida, é nos nossos atos, a gente precisa aprender a ver de uma forma espiritual, mas olhando os atos ao nosso redor que nós fazemos, os acontecimentos, e buscar entender em Deus o que Deus está se comunicando através daquilo, né? O que Deus está fazendo através dos atos, seja os nossos atos, ou seja através de nós, ou seja na vida das outras criaturas, contemplando Deus na vida das outras criaturas, ou seja na criação, né? Ou seja na própria palavra de Deus, né? Ou ele falando no nosso coração, enfim. Tem muitos meios dele se comunicar, né? Que ele fala através da criação, ele fala através das criaturas, ele fala através das circunstâncias. Deus está em tudo isso. Então nós aprendemos a ver não vamos dizer assim, no natural, no cotidiano, o sobrenatural. E aí é muito interessante também, porque Deus também ele não fecha só no sobrenatural, no sentido assim, dele fica lá na existência dele, de simplesmente fazer as coisas, mas ele fez tudo para ele ter relacionamento conosco, e esse relacionamento é conhecer a Deus, não é uma coisa assim que Deus faz como um benfeitor faz o bem e você não sabe de onde vem, entendeu? Imagina só que como que não é isso o mundo, esse mundo que gira e as coisas acontecem. Não pensa assim que Deus quer esse tipo de comunicação conosco. Tipo, imagina assim, como Deus sendo um grande arquiteto, a mente por trás de todos os acontecimentos que ele é, né? Ele é que está por trás de tudo, né? Ele que move tudo. Mas imagina só, você acha que ele quer ficar tipo como alguém escondido atrás de um monitor, e coordenando tudo, né? E aí ele assistindo o ser humano por uma tela, tipo assim, né? Vendo o mundo fora, né? E aí ele, gostando ou não gostando de nossas ações, aqueles que agradecem ele, ele fica feliz que pelo menos reconheceu que é ele que está mandando. Aí aqueles que falam, fui eu que fiz, tá roubando, porque tá dizendo que foi eles que fizeram, o que quem fez foi Deus, quem deu a condição para eles fazer é Deus. Então ele vai ficar tipo assim, só mandando as coisas, mas sem se revelar, sem se fazer conhecer. Tá, eu entendi que vem de Deus, mas eu quero conhecer esse Deus, né? Esse Deus que me mandou isso. Então, assim, nós não fomos feitos para ficar de fora e ele também de fora, tipo, atrás de uma tela, monitorando tudo e a gente ali, né? Dentro ali. Não é assim. Não, Deus não é assim, né? Nós não somos, não é uma coisa mecânica. Nós não somos para ser robôs, né? E nem Ele quer esse relacionamento conosco, né? Ele nos fez na liberdade e nos deu os atributos, né? Inteligência, memória e vontade, para a gente ter essa comunicação com Ele. Aí Ele realmente tem vida em nós, porque Ele falou que Ele é que a criatura que dá fôlego para Ele, ou seja, é ela que recebeu esse atributo, é ela que recebeu a graça de ter essa comunicação com Deus, né? Ela que foi feita a imagem e semelhança de Deus para poder ter essa vida com Deus, para poder realmente ser como um filho de Deus que conhece o Pai. Então, Ele quer mais do que você também dizer, ver as coisas e falar, foi Deus que fez, mas ir além, ter conhecimento do para que Ele fez. E aí que está os atos na divina vontade. Não é a coisa em si, mas é a intenção, é o propósito. É quando você entende o propósito daquilo. Isso é a intimidade que Ele quer conosco. É que você conheça Ele de verdade, como Ele é, né? Então, aí ele fala assim, né? Que não. Ele estava falando, explicando a escola, que os atos na divina vontade, o que são esses atos na divina vontade, né? Esses atos na divina vontade não é simplesmente você. Não tem sentido nem a nossa função, né? Nem a nossa missão. A gente tem que entender nossa missão, porque se a gente também não entende, quanto mais conhecimento e entendimento, mais valor tem o ato. Porque senão a gente não sabe o que realmente tem que fazer, viver na divina vontade de como viver. Não é assim a gente pegar e assimilar e ver o que a Luísa fez, né? E viu a Luísa lá é, fazendo giros, né? E entregando cada coisa, né? O trabalho de hoje na divina vontade, o descanso na divina vontade, girando em torno de tudo criado, beijando o sol, a lua, as estrelas,
as flores, as árvores e tal, né? Fazendo vários giros, né? Na criação, na redenção. E a pessoa achar que também ela só precisa fazer isso, fazer tudo assim, transformar tudo numa oração vocal, transformar tudo numa simples contemplação. E isso é o ato que Deus quer na divina vontade. Ah, Deus quer eu sendo boa esposa, boa mãe, cuidando das coisas. Mas ficar só nisso, ficar só na coisa em si, do que está fazendo. Nem falar, Deus está aqui comigo limpando, Deus está aqui comigo cuidando, Deus está aqui fazendo as coisas comigo. Eu ofereço essa água que eu estou tomando, eu ofereço essa comida que eu estou tomando. Mas não é só, não é a coisa em si, o ato, mas é o que te leva a fazer aquilo, né? É o entendimento, é você entender que Deus quer de você, né? O que Deus quer de você, e, né? É o propósito, ou seja, a gente vive na divina vontade pela fé. E essa fé é Deus, né? Essa fé seja, é conter Deus. E como se contém Deus? Ele já falou sobre isso na escola. Conter Deus é o quanto mais você conhece dele, sabe? Mas não é só conhecer de conteúdo, não é só assim, conhecer assim de conteúdo, assim, Deus é isso, e eu li sobre isso. Não é só o que você lê nos livros, mas é o que você vai entendendo na vida, de como Deus é. O que Deus é mesmo, como Deus é, né? Nessa circunstância da minha vida, o que eu estou aprendendo com Deus? O que Deus está me mostrando dele? De como ele pensa, de como ele trabalha, do que ele quer de mim. Entendeu? É um entendimento é conter Deus. É o entendimento que você vai tendo de Deus, de como Deus é, de como Deus pensa, de como Deus age. É o que você vai aprendendo do seu Pai na vida, hoje, aqui e agora. Esses atos são aqui e agora. Aqui e agora, nesse momento, nas circunstâncias que te acontecem. E você perceber que Deus está se comunicando com você. E você fazer aquilo ciente do porquê que você sabe que você está fazendo aquilo. Não. Eu tô fazendo aquilo porque o marido mandou, porque o filho tá chorando, porque não. Você tá fazendo aquilo por quê? Quem é quem te move? O que que tá te movendo a fazer esse ato que você tá fazendo agora? O que te moveu? Olha, é ordem. Olha, é, a casa está bagunçada, né? Vamos supor assim, né? E eu sei que essa ordem é a vontade de Deus. Então, qual a intenção que te moveu a limpar? Não, eu vou limpar porque eu sei que é a vontade de Deus, né? Que eu limpe, é uma coisa do meu ofício, né? Da ordem, né? E Deus gosta, eu sei que Deus gosta de tudo, da harmonia e tal, né? Das coisas no lugar. É, mas é o que te moveu a fazer aquilo. Ah, eu vou tomar banho. Por que que você foi tomar banho? Não é pensar no ato em si material. Ah, eu vou tomar banho porque eu tô suada e Jesus em mim tá suado e quer tomar banho. Não, eu vou tomar banho por quê? Porque eu sou o templo do Espírito Santo, né? Para me cuidar do meu corpo, que é a morada divina, né? É para honrar a vontade de Deus quando eu tomo banho, né? Eu estou honrando a Deus, né? Então, e também estou sendo bem na vida dos outros, né? O que convive comigo, né? Então, é o propósito, é o porquê. Deus te deu esse corpo, enquanto ele está com você, você tem que cuidar, né? E cuidar, né? Enquanto ele está vivo, né? Você tem que cuidar, né? Faz parte da vida, né? E Deus te deu água para você se banhar. Deus te deu, mas é olhar em direção ao divino, né? Ao propósito, fazer tudo por Deus. Ele olha a intenção. Ele não está olhando. Aí a gente tem que aprender a ver a intenção também, a perceber que Deus, ele se revela nisso, né? Ele se revela nisso. E isso é pelo conhecimento que você vai tendo dele. Eu sei que Deus quer isso. Ele quer a ordem, né? Ele quer a ordem também na minha limpeza do meu corpo, né? É a vontade dele, né? Então você faz porque é a vontade dele, porque você sabe que ele quer isso de você. Porque quando o seu corpo já está suado, já está na hora do banho, ele já está, Deus fala através das circunstâncias, né? Então já está te pedindo banho, já está te pedindo ordem, né? Já está te pedindo, é hora de cuidar disso, né? Então é isso que importa, não, não a coisa em si, não importa as outras coisas em si, né? Então,
Aí aqui está falando que os atos na divina vontade não é só você pensar assim, rever conteúdos e ficar lá nos acontecimentos da vida de Jesus e pensar, giro no ato, vou ler as 24 horas da paixão, giro nesse momento, vou pensar agora nesse momento da agonia, mas ficar só repetindo, 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 revendo. Mas não é isso, mas é você compreender o que a divina vontade está fazendo aqui e agora na sua vida. Entendeu? O que ela está fazendo na sua vida, seja através de você, seja através das pessoas, às vezes vai se revelar através de uma pessoa que fala com você, a vontade divina vai se revelar. Igual com Jesus, né? No vídeo da Quaresma, né? A vontade divina que era para ele ver a mãe dele se revelou, mas usou das pessoas que falaram com Jesus, entende? Então a gente tem que ficar atento aos acontecimentos, não pelos acontecimentos. Eu vou ficar atento aos acontecimentos para mim não falhar no meu trabalho. Você sempre vai falhar em si mesmo. Você não pode confiar em si mesma. Você não pode garantir que você lá no seu trabalho vai ser a melhor funcionária. Você não pode falar assim, eu vou observar aqui para mim fazer o melhor relatório nesse lugar. Aí eu vou observar aqui para mim ser a melhor professora aqui nesse lugar e não ter nenhum erro, nada para os pais reclamar de mim, né? É isso que Deus quer. Deus quer muito atenta em não decepcionar as pessoas ao meu redor, né? Em ser a melhor professora que ensina do jeito melhor de todos. Não, é simplesmente eu saber que é o meu ofício eu estou fazendo por amor a Deus, que eu estou fazendo o ato de ordem, faz parte da minha vida, né? E também de ajudar na minha casa, com aquele recurso que entra, aproveita também para a família, ajudar também o esposo. Então, assim, é tudo uma questão de ordem, é tudo uma questão, né? Mas eu tenho que pensar, o que me leva a fazer isso é porque Deus quer que eu faça, porque é a vontade de Deus, entendeu? Então, é aquilo que Deus conversar comigo sobre isso, mostrar para mim sobre isso, não a coisa em si, né? Não pensar no mecânico, no material da coisa, mas pensar em Deus. É a vontade de Deus que eu faça esse trabalho, que eu esteja inteira aqui fazendo esse trabalho, mas nem inteira preocupada com aquela agitação, com aquela preocupação em não falhar em nada, porque a gente em si mesmo, a gente ainda falha, a gente comete falhas, a gente faz uma coisa e não sai tão bom assim, não sabe fazer direito, né? Como ele falou na escola, às vezes faz, mas não faz direito, não faz da melhor forma possível, né? Mas é mais o que você vai conversar com Jesus, o que você vai entender com Jesus, né? É o entendimento que você tem da compreensão do divino, do que você está estudando, né? É mais isso do que o ato em si, né? Do que a coisa em si. Então, então às vezes a pessoa, né, fica presa pensando, eu tenho que fazer como a Luísa. Muita gente entende assim a divina vontade, né? Muita gente que estuda a divina vontade entende que basta, né, elas ficarem repetindo essas orações da Luísa mesmo, que isso já é a vida na divina vontade, isso já é estar, né, tendo o reino da divina vontade, né? Mas aqui Jesus está deixando bem claro que não é isso, que não é isso, porque esses atos, para serem completos, né, tem que ter esse entendimento, não pode ser simplesmente uma coisa feita sem discernimento, né, sem entendimento, né. Às vezes tem coisa que nós fazemos e ainda a gente está na ignorância, porque a gente tem muita escuridão em nós mesmos, a gente tem muitos vazios ainda. Aí aos poucos vai abrindo o véu, mas o que Deus vai olhar aqui agora é dentro do que você compreende, porque Deus é tão bom que até no cerco da divina vontade, assim, dos acontecimentos da nossa vida, Ele não vai cobrar de você o que você não sabe ainda, né? Ele vai cobrando o quanto a criatura naquele momento pode dar, o quanto ela sabe. Então, o que que ele vai esperar? Então, você vai agir conforme o que você já está aprendendo, né? E se de repente uma coisa você ainda não entendeu perfeitamente, assim, de uma forma mais ampla, que você poderia combinar mais ainda, aprofundar mais ainda no que Deus quer de você, ele usa de instrumentos para te mostrar que é o que acontece comigo. Eu faço uma coisa que foi agradável a Deus, um ato de morrer para mim mesma,
numa situação no meu casamento que eu poderia, né, ter brigado, discutido ou me vingado. E aí eu vou e faço iluminada por Deus naquele momento, né? Dentro daquilo que eu já entendo, que eu estou contemplando naquele momento. E Deus não faz uma violência, né? Ele age, tem que ter uma coisa assim, da sua liberdade, né? Da sua liberdade também de buscar o entendimento, sabe? Daquilo que você vai parar para refletir e vai parar e vai pensar e vai ruminar. Então, dentro daquilo que eu consigo ver, né? Entender de luzes, que as luzes de Deus é muito grande, sempre tem luz, nos atos tem muita luz dentro de atos. Os acontecimentos na divina vontade tem muita luz e, 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 e essas luzes é como se fosse assim, dentro de você pudesse acender muitas lâmpadas, mas depende da voltagem da sua casa, né? Depende do quanto aquele momento a sua tomada contém de voltagem, vai ser a intensidade da lâmpada, né? Então, quanto mais voltagem, maior a corrente, né? Então, maior a luz. Então, é como se naquele momento você conseguiu receber 110 volts, sei lá, né? E a sua luz da sua alma acendeu uma certa quantidade, ou seja, a graça é Jesus. Ele falou que a graça é Ele e Ele acende essas luzes nas almas, né? Que a graça comunica e acende essas luzes na alma. Então, ele é a graça, ele está ali nessa situação. Não pensa que Jesus fugiu. Não pensa, ai, essa situação acontecendo foi desagradável, é sinal de que não é na vontade divina que eu tô, porque aconteceu essa coisa desagradável. Nada a ver. Jesus falando as circunstâncias da sua vida. E cruz não é coisa ruim, a gente sabe disso, né? Tem a justiça de Deus, então tem muita coisa para entender aí. Mas também depende do interesse da pessoa em pôr mais lâmpada em casa e melhorar né, essa parte de absorver. E outra coisa, é ele que faz, não é com a sua força, né? Mas depende da disposição da alma, do abandono também dela, né? Da busca de entendimento, tudo. Então, vamos supor que aquela lâmpada minha não acendeu tanto assim, ouviu? Ela acendeu uma certa quantidade que pode naquele momento. Mas aí eu fui falar com a Aline e Jesus iluminou mais ainda, abriu mais ainda, jogou melhorou mais ainda a corrente, né? Aumentou mais ainda a corrente e acendeu mais, mostrou. E quanto mais acende um lugar, mais se vê as coisas, né? Então estava escuro, a minha luz acendeu, a minha lâmpada, né, da minha alma, recebeu uma certa corrente ali, acendeu um certo ponto e eu vi algumas coisas, mas ficaram outras ainda escuras. Aí eu vou falar com a Aline, aí Jesus acende mais ainda, aumenta a corrente, mais luz ainda eu vejo na situação. Então é assim. Aí agora eu vou agir conforme esse conhecimento, né? Porque aprendi mais ainda. Então nós temos assim, e Deus perdoa, né? Deus tem paciência conosco porque a gente é muito pequeno, a gente é muito limitado, né? Nós mesmos somos assim mesmo. A gente vê que por nós mesmos sempre tem, é o nada, é o nosso nada, tá? É o nada, não tem que esperar nada de nós. Se ele não pôr, a gente não tem, né? A gente é um nada. Então a gente vai cada vez mais aprendendo mais ainda. E quanto mais quanto mais chega esses entendimentos, ou seja, quanto mais forte essa luz, mais valor tem o ato. Por quê? Porque eu vou fazer com mais entendimento. Então vai ter mais intensidade. Vai ter mais intensidade porque eu vou estar mais inteira, mais assim, amando mais ainda a vontade de Deus, entendeu? Tipo assim, com mais amor ainda. Que é o próprio amor dele em mim aumentando. É ele pondo em mim, não é eu. Mas sabe quando você faz com mais amor, quando você entende o propósito de uma coisa, aquilo tem mais valor para você, tem mais sentido para você, igual que a gente falou da moeda, né? A, a pessoa tem um objeto precioso, mas aí ela vai em um perito e ele fala que vale tanto. Então ela vai ver até aquele ponto. Aí depois ela vai em outro perito e ele vai mostrar mais ainda, vai falar que vale muito mais ainda. Então, o apreço que ela vai ter, o zelo que ela vai ter, o cuidado que ela vai ter é muito maior quanto mais conhecimento, né? Então é isso que acontece. Então a nossa vida é esse conhecimento. O livro do céu, ele é igual foi falar da Luísa, a diferença da Luísa para nós, né? Que a pessoa que às vezes entende que é só girar na divina vontade, não entende isso. Acha que a gente tem que ser Luísa Picarreta.
não entende que é diferente o que Deus vai pedir dela porque pede de nós. A semelhança que a gente fala que a gente é a mariposa do muro lá da vida da Luísa, a semelhança é saber que é leiga, pessoa simples, comum, né? No caso, mulher, né? Mas os homens também, não tem nada a ver, os homens também vão, né? Se entender nisso, porque também leigos, pessoas simples, comuns, sem muito estudo, né? Mas principalmente fora a vida, o ofício, o estado da alma, né? Uma pessoa que nasceu na culpa, uma pessoa que foi também redimida. Então, aí é que pega, porque se a pessoa vê Nossa Senhora, ela vai falar, mas a Nossa Senhora viveu na divina vontade, mas ela nasceu sem a culpa. Mas a Luísa nasceu, né? A Luísa, né? Tá fazendo a parte da criatura agora, né? Que tem que pegar dos méritos de Jesus, considerar o que Deus fez, né? Considerar o que Deus fez. Ela está fazendo a parte de todas as criaturas que tem que responder ao que o Criador fez. Dar uma resposta ao Criador, um retorno, né? De voltar à ordem, né? Então nós temos que ver isso. Uma pessoa simples como qualquer um, ele pegou uma simples para também ninguém ter desculpa. Às vezes Jesus faz isso. Jesus pega alguém no extremo de alguma coisa para ninguém pôr desculpa para fazer. Sabe? Olha lá. Olha lá. Peguei uma bem pequena para vocês verem que não é possível viver assim. Mas mesmo assim tem diferença do que ela viveu porque nós vivemos e do que o que Deus pediu para ela do que vai pedir para nós. Então tem diferença de um para o outro, né? Então olha só, a Luísa, né? Jesus falou no livro do céu, explicou, né, pra gente que a Luísa ela é mártir do amor. Ela é mártir do amor. A Luísa estava, né? A missão dela era realmente por isso que ela teve até esse matrimônio místico, né, com Jesus. A função dela era ser para Jesus, para agradar a Jesus, para fazer companhia para Jesus mesmo, sabe? Para estar com Ele. Deixa eu ver se eu consigo entender isso, né? Explicar isso assim, pelo que eu estava meditando, assim, quando eu ouvi. É por isso que aí eu fiquei pensando, meu Deus, então é por isso que a Luísa, né, sofreu a pena da privação. E essa pena da privação era justamente por isso, porque imagina, você é toda para Jesus e você tem a função de consolar, estar ali para Ele toda hora que Ele precisar, Ele aparecer, Ele chegar, do jeito que Ele estiver, seja amargurado, seja feliz, seja na forma de um bebezinho. E ela ficava mais observando Ele mesmo, porque ela via Ele, né? Ela tinha o extraordinário mesmo de sair do corpo, dar uma sair do corpo, né? Ir para o céu. E ela precisava realmente ver, ela precisava ir até o céu e contemplar tudo isso, ela precisava ver isso sensivelmente. E ela ficava também observando muito a aparência das coisas, se for reparar assim, ela ficava observando Jesus, por quê? Porque até mesmo para produzir essas luzes, né? Porque, pensa, nesse trecho que está sendo lido, né, no início da escola, a Luísa teve a visão mesmo, a visão. E ela estava ali sabe quando você está para aquela pessoa, à disposição daquela pessoa, seja como ela chegar, você tem que prestar atenção no olhar dela, você tem que prestar atenção se ela está triste, se ela está feliz, se ela está machucada, para você dar a assistência que ela precisar. Então ela estava para ser para ele, tipo assim mesmo, sabe? Tipo esposa pro esposo, sabe? Para ser a esposa pro esposo mesmo, né? Então Jesus chegava machucado, Jesus chegava com a coroa de espinhos, mas aí eu tinha que observar os detalhes daquela cena, né? Que estava acontecendo ali. Peraí, Senhor, três? Senhor, por que três? Não bastava um espinho? Não bastava, Senhor, um espinho para uma vez só, né? Para você redimir todos os pensamentos do ser humano? Então, observe. Então ela tinha que ter essa atenção nesses detalhes. Aí quando Jesus falava, é por causa disso, lá, 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 e falava, e ela só tinha que escrever. Aí às vezes ela nem ficava tão ali inteira no que estava escrito, né? Mas, por que o senhor não está vindo, né? Ela tinha que preocupar mais em entender o agir dele, assim, da pessoa dele mesmo, né? O que ela estava vendo dele, assim, sabe? O que ela observava, ó, Jesus chegou como um menino,
e veio pro meu colo e disse isso, 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 isso. Então, eu tinha que ficar mais, prestar atenção nele mesmo, né? Ela não era tanto assim a parte de ficar, não que ela não refletisse, né? Que muitas vezes ela fala, eu estava pensando no mistério disso e disso, disso. Eu estava pensando nisso, 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 quando Jesus veio e disse, né? Claro, mas não era tanto assim de ficar, ela nem conseguiria, né, gente? Né? Porque a gente mesmo, né? A gente precisa uns dos outros, né? Para discutir, né? Esmiuçar, né? A gente às vezes vê um ponto e fica encantada com aquele ponto, né? Mas não consegue ver todos os pontos, né? E às vezes precisa. Aí um vem e traz um outro elemento, outro traz um outro traz um outro, né? Porque a gente é muito pequeno e Deus é infinito, né? Mas a parte da Luísa era essa, era fazer os giros também, sabe por quê? Ela tinha que ver tudo isso e trazer essas informações para nós, sabe? É como se fosse assim, ela trouxesse toda matéria-prima, né? E nós fôssemos os cientistas que vão analisar depois a substância. Não é para ela pegar, porque é muita coisa, porque Jesus vinha, quanta necessidade, Jesus, espera aí, que eu estou aqui esmiuçando ainda o que o senhor falou ontem, espera aí. Então ela não era assim. É como se ela tivesse que pegar a matéria-prima bruta, mesmo que ela tá bruta ainda, sabe? Tá, pegou ali, mas para você descobrir a joia que tá lá dentro, às vezes tá um pouco, não tá tão clara, sabe? Não tá tão clara assim, aquela pedra preciosa. Quanto mais você dá uma lapidada, dá uma cutucada, uma cavucada, mais você vai tirar a forma perfeita dela e encontrar ela assim. Então, ela tinha que trazer aquela coisa mais sólida, 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 né? E nela foi depositado tudo nela. Então, foi colocado tudo no papel. Para depois vir aqueles, né? Que vão ser os peritos, né? Que vão fazer as investigações, que vão fazer os estudos, né? Que vão buscar entender, né? Conversar com Jesus para entender, né? Esmiuçar o conteúdo. Uma vez a Aline falou assim, né? Jesus falou assim, que é como se a Luísa conquistasse o gado, né? Todo o gado, todas as cabeças de gado. Mas depois a nossa função fosse cortar as carnes, separar, né? O contrafilé da picanha, né? Da alcatra, né? Nós tínhamos que depois separar tudo, né? Cortar, esmiuçar, né? Então, essa é a nossa parte. Por isso que ela precisa fazer os giros, porque vai revelar para nós, olha, Deus fala por meio da criação. Olha aqui, ó, tudo criado está perfeito, né? Foi Deus que criou, né? Agora olha só a beleza das flores, olha o que a beleza das flores está falando. Então tinha que pegar, a parte de esmiuçar é nossa, entendeu? Ela precisava trazer, tipo assim, o dicionário, ela precisava trazer o livro, né? O livro, né? Agora, a parte de estudar o livro e de meditar é nossa, é a nossa parte de tirar ali, de extrair ali, né, os elementos, né, dessa, dessas, desses escritos. É a nossa parte, então a gente não vê ele, né? E como nós vamos estar com ele também, porque o nosso ofício também é estar com ele, é cuidar dele, mas nós vamos cuidar dele assim, nessa presença pela palavra. Então, sem ver, é pela fé. A gente já sabe que ele nos ama. Aí, quando a gente vai ver o que ele viveu com a Luísa, revela o quanto ele nos ama. Então, nós temos essa parte do amor. Nós temos essas confirmações do amor. Nós temos a confirmação do amor. Por que que tem? Porque a Luísa, através dela e de todos os místicos, né? Todos mostram esse amor de Deus, né? Todos eles mostram o amor de Deus pelas criaturas, mas mais ainda, a Luísa trouxe o livro, né? E que o livro do amor, né? Porque fala do que é o homem, como Deus pensou, qual que é o sonho de Deus para o homem, né? E como o amor que Deus deseja receber do homem, que é o próprio amor dele em nós, como que Deus quer ser amado, como é que é ter vida na criatura, como Deus é. Então nós não duvidamos do amor de Deus quando a gente vê
né? Aí nós vemos alguém tão pequeno como a Luísa, e como nós somos tão nadas, né? E o que Deus fez, e ver o amor de Deus, e ver ela contando do amor de Deus, e ver ela contando e ela trazendo para nós, né? Então, essa parte do amor nós temos, e nós não ficamos privados, né? Não, se Deus se retirasse assim de nós, meu Deus, definharíamos, né? Então, a gente sabe que a gente é amado por Deus a cada momento. Então, nós ficamos mais nesse âmbito da fé, né? Da fé mesmo, que é justamente a compreensão, que é o uso dos atributos que Deus nos deu, né? Memória, inteligência e vontade. Então, é usar essa nossa inteligência, né? Para conhecer, para se aplicar nesses estudos e para entender isso e aplicar na nossa vida, porque tem que ser vida, tem que ser prática, né? Porque ele, como ele falou no início, ele quer integridade, né? Então, esse é o nosso trabalho. E a fé é Deus. Então, se nós vivemos, né, dessa fé, dessa compreensão, então por isso que Jesus falou que quanto mais você vai conhecendo, compreendendo, mais você o tem. Porque o conter Deus é justamente o que você sabe dele. Só que o saber de Deus não é só assim, olha, eu sei muito de Deus porque eu sei que ele criou o sol. Mas esse conter a Deus pela fé, é, Deus criou o sol por causa disso e disso e disso. Através do sol, Deus está comunicando a sua luz e o seu calor. Ele está me dizendo que Ele é nossa luz e nosso calor. E nós fomos feitos também para viver assim também. Olha só, assim como a luz não se separa do calor, né? A alma também não se separa do seu Criador, né? Assim como o sol faz bem a todos, né? Não deixa de fazer o bem para ninguém, né? Assim a alma também que faz a divina vontade também, né? Como o sol, né? Se torna um outro sol, né? Aí ele fala, eu sou o sol porque eu estou iluminando a todos. Nem todos recebem vida de mim, né? Então tem muito mais coisa que ele está falando, né? Por meio da criação, ele está falando o quanto ele nos ama, que ele conserva todas as coisas. Então, quanto mais você vai tendo compreensão disso, mais você o conhece, mais você tem essa intimidade com ele, essa convivência com ele, né? Então, essa é a nossa vida, né? É buscar compreender a divina vontade. Mas não é compreender a divina vontade assim, do jeito que a Luísa já compreendeu, do jeito que ela já disse. É só repetir o que a Luísa fez? Não. É entender na nossa vida, nos atos que Ele está fazendo agora, aqui na minha vida, na sua vida, nas pessoas que vêm até você, né? Ao seu redor, quando você liga a TV, Deus está falando com você. Quando você liga a TV e vê notícias, os acontecimentos, as notícias que Jesus está comunicando, Jesus não precisa vir. Para Luísa, ele aparecia chagado. Ele parecia com a coroa de espinho, falando, filha, era para você ver, tudo em mim foi em três, né? 3 quedas, filha. Eu fui, né? Eu sofri um corte, né? 3 cortes, né? Muito profundos em mim, né? E contando os momentos. Fui pregado nas 2 mãos, filha. Os pés foram pregados, então foram 3 pregos, 3 lanças. Então ele vai explicando tudo para Luísa assim, entendeu? Como você vai ver isso? Às vezes, como ele vai aparecer para você é, todo machucado, para você reparar ele e falar, filha, olha os espinhos em mim, né? Cuida de mim, tira os meus espinhos, né? Olha só, filha, só por causa disso, tá? Ela tinha que ficar com ele, ouvindo ele. E nós ficamos com ele, né? Lendo esses escritos, aprendendo isso e vendo a nossa vida nas circunstâncias que ele vai mostrar esses pensamentos em tempo real. O que são esses pensamentos? O que é essa coroa de espinho que muitas das vezes a Luísa tirou da cabeça de Jesus e pôs nela, né? Nós fazemos isso como a Luísa fez. Nós fazemos isso como a Luísa fez. Nós fazemos pelo entendimento.
Nós não fazemos de um jeito sensível, de aparecer mesmo Jesus e tirar a coroa de espinhos dele e pôr na nossa cabeça. Isso ela já fez em nome de todos. A gente tem que entender que quando ele faz em um, ele está fazendo em nome de todos. Ela fez para depois nos explicar, porque como que ela explicar? Vocês não sabem a dor e o contentamento que era isso se não fosse real. Tem que ser real. Se não tiver nenhum sentimento, tem intimidade, né? Como foi falado, né? Se não tiver nenhum sentimento, se não for real, não tem nenhum. A pessoa não consegue. Como que ela vai falar de algo que não vai passar por um livro, algo que não tem sentido para a própria pessoa, né? E nós vemos isso quando a gente liga, por exemplo, as notícias. Às vezes você não quer ouvir, às vezes é horrível mesmo, você também sente aquela dificuldade, é normal, né? É, mas aí você vê que a notícia e fala, meu Deus, misericórdia, né? E repara, né? E entende que é a dor dele sendo comunicada para você ao vivo. É os espinhos da cabeça dele. Aí você vê uma pessoa falando asneira na internet. Você vê uma pessoa falando uma coisa absurda, com um pensamento horroroso, um pensamento todo errado. Aí você lembra. E é Jesus ali ao vivo, naquele momento, né? Te revelando os pensamentos dessa criatura. E quando ele te comunica de um, ele está te mostrando de muitos. Você sempre vê no Universal, você não vê a pessoa dando notícia, ó, o João, é o João da notícia que mora, sei lá, no Ceará, o João do Ceará que pensa isso. Não. Esquece o João do Ceará, esquece o corte de cabelo dele, esquece a roupa dele, nada disso importa. Importa o que Deus está te mostrando naquele ato, entendeu? Aí quando você vai contar, isso é importante falar. Quando você vai partilhar o que Jesus te falou, né? Você tem que se esvaziar também do material e ficar mais no espiritual da coisa. Porque senão você vai ficar partilhando e vai falar. Ah, quando era meio-dia mais ou menos, eu liguei minha TV da marca tal, né? E aí eu sentei no meu sofá, inclusive, nossa, meu sofá tava muito ruim, não tava querendo ficar nele não, né? Mas aí eu peguei meu controle que não tava funcionando muito bem. Imagina você ficar detalhando essas coisas, né? Do material que você ficou. Vocês nem sabem onde você sentou. Às vezes você viu a notícia e você até esqueceu, né? O que estava acontecendo ao seu redor naquele momento. Você ficou assim, Jesus amado, olha isso, meu Deus. Meu Deus do céu, não é brincadeira. Olha o que o ser humano pensa. Olha só o que o ser humano pensa. Meu Deus do céu, olha esse mundo, Senhor, misericórdia, Jesus. Aí quando você for falar, você vai falar, nossa, gente, Jesus me mostrou uma coisa. Ah, eu estava vendo na televisão, um cara de blusa tal. Não, fala, eu estava vendo um homem que estava falando isso. Então você fica mais. Mas Jesus foi e me explicou isso. Eu vi que era vontade de Deus, eu vendo. Você vai falar conforme a compreensão que você tem, né? Eu vi que Deus queria que eu visse, né? Não é à toa, nada por acaso, né, gente? Então tem tudo a ver, né? Isso que Jesus está falando tem tudo a ver com a reparação que ele pede de nós, que ele traz essas notícias para nós. A gente sabe que muitas pessoas pensam isso mesmo, então ele nos conta em tempo real como as criaturas estão pensando. É tudo a compreensão que você for tendo, né, das conversas que você vai ter com ele, né, do que você lhe meditou, do que você absorveu, do que você entendeu, entende? A TV, o jornal, que jornal que era, essas coisas são coisas, detalhes, né? Entendeu? Mas o que foi desenvolvido ali é o importante. Então, a intenção com que você olhou para aquele jornal é curiosidade querendo saber fofoca? Não. Qual a intenção que te moveu, né? Então, é com essa intenção também que você vai partilhar. A intenção tem que ser pura de passar o divino. Olha, Jesus, através de mim, mostrou essa notícia e nós e fiz essa reparação, né? Pedir perdão por causa disso. E fiquei meditando sobre isso. Pronto. Entendeu? E se você sai da frente, tira da frente qualquer distração e fica só na intenção, no propósito. Só importa isso. Então, esses são os atos. Então, quanto mais a gente olhar para Deus, não é olhar para o humano. Você também vê o que o humano pensa, o que o humano está falando, porque também tem essa base de entendimento também. Né? Quando Jesus fala do humano, você precisa entender por que ele fala do humano. Entendeu?
Mas é tudo com uma compreensão maior. A intenção é que importa, entendeu? Não é a intenção é que importa. Então, você observou o que o cara falou. Claro, você observou o humano do cara ali soltando para fora tudo o que queria, né? Mas você fica em Deus. Você não entra e se entristece, e senão você fica deprimido, né? Então, vamos lá. Então, os atos, né? Os atos de Jesus, aí aqui, ó, os atos de Jesus já estão dentro dos nossos atos de cada dia, do que nos acontece. Então, o ato de Jesus da coroa de espinho já está no ato quando você viu ou ouviu alguém dizer uma coisa terrível, um pensamento ser revelado. Quando Jesus te faz ver um filme para te revelar como pensa o ser humano, né, numa situação tal, então você já está em tempo real ali fazendo aquele ato. É Jesus em você já, né, naquele ato ali da coroa de espinhos, né? Então você já está tendo a vida dele na sua vida. A humanidade dele está na sua vida também, porque Jesus viu todos os pensamentos das criaturas. E quando você fica vendo o pensamento da criatura, né? Seja num filme que você viu, numa situação, numa realidade, ou em alguém que veio conversar com você e te disse muitas coisas negativas, né? Um olhar muito negativo, enfim. Mas ali você está recebendo em tempo real o que Jesus recebeu de espinho, né? E só o seu sentimento em direção a essas mesmas pessoas são expiatórios para ela. Só o sofrimento que você tem em direção, né, àquela pessoa já é expiação para ela. Jesus disse isso, então você fica com a fé. Você não precisa ver aos seus olhos o resultado. Você não precisa ver aos seus olhos isso acontecendo, você sabe pela fé. Então você vive pela fé do que Deus fala. Filha, eu estou em ato vivendo em você. Você não precisa ir lá e preocupar em girar e preocupar, nossa, Senhor, para mim, eu tenho que ficar lendo as 24 horas da paixão para mim poder ir lá e te aliviar, né? Eu tenho que fazer os giros tal para fazer isso. Não, não, não é isso. Você tem o entendimento do para que disso. Você tem o entendimento do que Jesus está vivendo, está sofrendo, está vendo as criaturas em tempo real. Chegou na sua cara, né? Vai chegar na sua cara, você nem tem que ir atrás. Vai vir até você, né? As circunstâncias que ela mesma vai proporcionar para pedir de você a reparação que ela quer, do jeito que ela quer. Vai ser o que ele quer em você, né? Então já vai chegar no seu endereço, na sua cara, e você vai entender que é Deus querendo falar com você. Alguma coisa ele quer ali, um ato ele quer ali. E quanto mais compreensão, mais completo, né? Entende? Pela intenção que você tem, né? Então é uma vida de fé, é o martírio da, ó, é isso mesmo, mártires da fé. Não mártires do amor, né? Que falou da Luísa, é o mártir do amor, né? Mártir da fé, né? É pelo conhecimento que você tem. E pelo conhecimento que você tem, você sofre muito também, vendo. E esse sofrimento é o sofrimento que Jesus teve. Jesus vai falar, filha, você está comigo já no Calvário. Você está comigo no horto. Você está comigo, filha, recebendo os pensamentos das criaturas quando eu recebi, filha. Você está comigo em cada momento. Nós somos inseparáveis, né? Quando eu te mando esse pensamento da criatura, você não está vendo uma pessoa só. Você está vendo por muitos. Você está reparando o nome de todos. Você fala, você tem que ver isso acontecendo como uma visão? Não, porque você é mártir da fé. Você tem que entender pelo seu entendimento. Você não tem que racionalizar, né? É viver pela fé, né? Pelo que ele diz. Confiando totalmente nele. Se ele diz que é assim, é assim. Se ele diz que está vivendo em mim, continuando a vida dele em mim, quando eu estou vendo essa notícia e ele também recebeu sobre ele os espinhos, então está tudo certo. Então, é nos atos de hoje que nós estamos vivendo que ele vai se comunicar, né? Que ele vai querer de nós. Então, você vai girar onde? Na realidade que você foi colocado. Não é para girar na realidade da Luísa, no que ela girou, não. Você já toma posse porque ela fez o nome de todos.
para nos comunicar o amor de Deus, para nos comunicar que tudo que foi criado tem um para quê, né? E o livro do céu vai trazer essa compreensão, né? Então você vai, o que Deus quer de você é esse entendimento agora, é entender, é estudar esses escritos, né? É entender, que o mais difícil não é fácil no entendimento, não é fácil. É um martírio de atenção que ele fala, os mártires da atenção. Por quê? Porque você tem que não desligar do humano, e até do que o humano pode estar fornecendo para você, você não vê o divino. Se você ficar com muita impressão humana das coisas e ficar só no humano, você não consegue ver o divino. Você não ignora a situação ao seu redor que está te acontecendo, mas você precisa. Você não pode estacionar nisso. Você tem que ficar atento para o que Deus quer te falar. O que Deus está te falando através daquilo que você está vendo. O que Deus está te falando através da pessoa que está falando com você, né? O que Deus está te falando, porque se você ficar estacionado na circunstância e te acontece uma circunstância ruim, sei lá, e que a pessoa te tratou com uma grosseria, aí você vai ficar entrando nisso e sentindo isso, você vai ficar triste, você vai ficar desanimado, né? Então você fica em trevas, e não consegue ver a luz. Então você precisa olhar para o propósito. Para que Deus permitiu essa realidade? Ele está aí, ele não foi embora. Então o que ele está fazendo? O que ele está falando com você, né? Não é fácil entender, eu falo para Jesus, não é tão simples assim, porque a gente é muito lerdo, a gente tem muito problema de atenção, muito, né? Mas também não é só atenção, não. Jesus fala que o nosso problema também é de interesse, né? Interesse, e não é brincadeira, não. A gente é difícil, né? Mas a gente todos os dias, né, tem que ter intenção. Se a gente tem intenção pura, né, de fazer tudo na vontade dele, a intenção pura de cada vez mais correspondê-lo, né? Então a gente tem que usar da liberdade também que nos dá, e nos dá meios de entender. Se eu não consigo entender, eu vou falar com a Aline, eu vou ser humilde, né? Eu vou falar com ela, né? Eu vou falar com ela, né? Eu vou falar. E aí, quando ela trazer aquela luz, que ela receber a luz, se Jesus falar algo com ela, que se Jesus também não falar, ela não vai dizer, e a gente tem que aceitar, né? Mas se o que Jesus falar, ela vai falar, e mesmo assim, você precisa ruminar o que foi falado, porque se você não ruminar, não refletir, não meditar a orientação que Jesus deu, você não vai pôr em prática, né? Não vai dar fruto, né? Na sua vida, né? Vai ser como que entrar no ouvido e sair no outro. Você não vai sair alimentado realmente daquela luz se você não ruminar a luz que foi dada, né? Porque é muito profundo, vem uma coisa muito forte, uma verdade muito forte. Então você também tem que meditar aquele atendimento, esmiuçar aquelas palavras, procurar entender o significado do que Jesus está fazendo, entendeu? É, tem que mastigar a comida, e mastigar a comida é pôr na boca mesmo e ir, né? Mastigar é ato. Então você meditar em cima daquilo que foi falado, né? Ruminar aquilo. Não é tudo fechado assim, não é uma coisa fechada já te dada. É uma coisa que abre para mais nortes, né? Para você entender mais ainda, para você conversar com Jesus. Para você ir até Jesus e conversar com Jesus. E buscar entender, né? Tudo. Mas você precisa obedecer e pôr na prática. Se você não pôr na prática, você não vai ver os frutos verdadeiros, né? Daquilo, né? Então, é muito sério, né? Então, a vida, né? É que eu já falei. Cada pessoa que vive é um reino. Cada pessoa que vive é um reino onde Deus vai habitar. Olha para você ver. Somos um reino onde Deus vem habitar em nós. E daí ele cria os atos. Tá vendo? É ele que faz em nós. Não é nós que fazemos nada. É ele que faz em nós, mas ele faz em nós. É isso que eu achei interessante, porque tá pensando assim, Deus ele não fica só também no sobrenatural da coisa, né? Ele usa do material, mas usa para ele, não pelo material em si. Não se fecha no material em si, está fazendo o sobrenatural no material. Ou seja, ele usa de nós. Ele faz através de nós, né? Dentro de nós. Ele fala, não é para mim interessante
criar outras coisas fora, né? Outros planetas fora. É muito mais interessante para mim operar nas almas, porque eu fiz assim, é a vontade dele, né? É onde ele quer morar, né? É onde ele quer morar. Você foi feito para ser essa habitação de Deus e não tem interesse em criar um outro planeta lindo para ele ficar lá de vez em quando, passar umas férias lá, né? E depois ir para um outro lugar. E ele poderia fazer o que ele quisesse fazer. Ele poderia fazer para ele ficar, para ele se divertir. Mas ele não tem esse interesse. Ele quer, é a diversão dele, o entretenimento dele é a criatura. É agir através da criatura. É viver dentro da criatura. É o entretenimento dele, é a felicidade dele, né? Porque ela foi feita para entendê-lo, né? A linguagem dele. Para poder falar de volta, né? Para poder falar, te amo também, papai. Para ter conversa com ele, para ter comunicação com ele, né? Para ter entendimento, para ter comunicação. Então, e é através de nós que ele vai criar os atos, mas os atos que ele quer hoje. O que ele quis criar na Luísa, ele criou. O que ele quis criar na Nossa Senhora, ele criou. O que ele, né? Ele mesmo em si mesmo, né? Jesus criou, né? Porque ele é Deus. Ele criou. Agora, o que ele quer criar através de você, na realidade que você vai ver, é diferente. Até entre nós é diferente, né? Cada um tem uma realidade, está em um lugar, mas não é o lugar em si, entendeu? É o que ele quer fazer através de você aí. Porque às vezes você vai ver uma realidade e a gente faz em nome de todos. Então você vai ver uma realidade que ele não vai mostrar para outra essa realidade. Ele vai mostrar para você essa realidade. Vai deixar acontecer no seu endereço, né? Porque ele quer criar algo aí, né? Dentro dessa realidade. Ele vai usar dessa reino dele, dessa morada para fazer. E para outra coisa ele usa de outro. Então, né? Então ele nos chama para viver isso, né? E não só para ficar em nós, mas para sair de nós, né? Para de dentro de nós, através de nós, pôr isso para fora na vida dos outros, para a gente também ser luz na vida dos outros. Sermos falantes e obrantes, né? Criando ao redor de nós também, proporcionando em nós também, comunicando aos nossos também a importância da ordem, a importância do amor, a importância de tudo o que Deus ensinou, né? Ajudando as pessoas ao nosso redor também, iluminando elas, ajudando elas a sair das trevas, da escuridão, né? Delas. E às vezes a gente sofre muito, porque a gente vê elas na ignorância, né? Vê os nossos na ignorância, como foi falado, às vezes é uma facada, é uma lança também, né? Igual o coração de Jesus. É uma lança também, é tirar de nós. Porque saber um bem, querer dar esse bem aos outros e esse bem não ser recebido, é a dor do próprio Deus, né? Que também quer se revelar, se fazer conhecer. E não é conhecido não por falta dele se comunicar, mas da criatura ter interesse nele, nas coisas dele. Então é muito complicado, né? Então a gente sofre, né? A gente sofre e ama ao mesmo tempo, né? Tem dor e amor ao mesmo tempo, tem as duas coisas juntas, né? Mas a gente não desiste, né? A gente espera em Deus, até a gente sabe que por um amor muito grande de Deus, muitas das vezes ele permite, né, manter as pessoas na ignorância, para elas não pecar contra o Espírito Santo, porque rejeitar esses conhecimentos, ouvindo falar, livro dos céus, não tem nenhum interesse, tendo o livro em mãos, tendo como acessar, tendo do lado, né, o reino de Deus do lado, né, tendo do lado a presença de Jesus, né, através de um filho da divina vontade, mas não tem interesse em nos ouvir, né, em nada que sai da gente. É muito triste. É muito triste. Mas é a liberdade de cada um, a gente não pode impor, né? A gente tem que aproveitar, esperar as oportunidades, né, que Deus nos dá e ficar atento a essas oportunidades, não prestar atenção nas oportunidades. Tem a hora para falar, tem a hora para se calar, né? Tem a hora para se aniquilar e tem a hora também para você ser um instrumento de justiça, de correção na vida daquela pessoa, né? Ser falante, obrante, falar o que tem que ser falado, com eloquência, né? O que é essa eloquência? Com as melhores palavras possíveis, o mais claro possível para aquela pessoa entender, né? Aquela verdade que ela precisa entender, né?
ter essa força, né, de defender o que é correto, né, usando as palavras, usando os melhores argumentos necessários, como um advogado tem que fazer, né? Um advogado, quando está no tribunal, para defender aquela causa, ainda mais você sabendo que aquela causa é uma causa mais justa de todas, ele está defendendo a causa mais justa de todas contra várias acusações que estão sendo feitas injustas. Então, o advogado, não adianta o advogado chorar, né? Se o advogado no tribunal começar a chorar lá, o júri vai achar que ele é infantil, né? E vai falar que ele foi antiprofissional, né? Que não foi firme o suficiente e vai passar uma insegurança muito grande até para quem ele está defendendo. Então você está sendo colocado assim, né? Diante da verdade, diante da justiça, diante do que Deus quer. Às vezes você precisa ser sim, esse advogado, né? Porque você vai ser o representante divino. Vai fazer as vezes de Jesus aqui na terra, né? Ele vivendo em você, né? Então você precisa muitas vezes falar com firmeza, com eloquência. O advogado precisa disso, ele precisa de ter os melhores argumentos para e falar com a maior clareza possível, usar o recurso melhor, né? Ali, de um jeito que a pessoa não deixa brecha para a pessoa escapulir, né? Para a pessoa tentar escapar, se esquivar, de tão claro que é aquela verdade. O máximo que pode fazer ela se calar, né? Mas ela não pode, não vai conseguir negar diante que a verdade foi tão forte, foi tão clara, que deixa a pessoa, às vezes a luz é tão grande que a pessoa fica até sem conseguir falar, né? De tão iluminado que foi, de tão claro que foi, né? Nu e cru, né? Verdadeiro, com os melhores argumentos necessários, dependendo de cada pessoa, né? Então precisa pedir a sabedoria do Espírito Santo, né? Para ter essa eloquência, para ser claro, para não perder a oportunidade, né? Quando Jesus dá essas oportunidades, tem a hora certa, né? Que te faz compreender a hora de que tem que falar para a pessoa, a hora certa de falar, né? A hora, porque tem que ser na hora que a pessoa dá uma abertura, porque assim como Deus vivendo em você não vai ser diferente do que ele é imutável. Ele, quem está vivendo em você, é o mesmo Deus, Criador de todas as coisas, não muda. É um só Deus, né? É o mesmo Deus, ele é imutável. Ele pensa, não vai mudar o pensamento dele por ele estar dentro de você. Então, ele fala, mas ele age conforme a disposição da criatura. Quando as pessoas mesmo procuram querendo ajuda, né, chamam por ele, né, ele se revela conforme a criatura busca, né, conforme a criatura se dispõe. A disposição abre o caminho, né? Então, você também, né? Você não vai jogar as coisas de qualquer jeito. Ainda mais sabendo que é algo precioso. Então, tem a hora certa para falar, tem a hora de se calar. E ele vai nos ajudando a entender isso. A hora certa para cada coisa, e tudo é a vida dele. Tem hora que ele se aniquilou, tem hora que ele exortou, tem hora que ele só ouviu. Jesus também foi assim, né? E teve hora que só desabafou lá pro pai, né? Pra mãe dele. Aí a hora que você desabafa com Deus, né? Desabafa com alguém, né? Com outro Jesus, né? Desabafa, né? Aquela realidade ali, né? Entendeu? Mas tudo no tempo certo, né? Tudo no tempo certo. É pedir muita sabedoria do Espírito Santo para conseguir pôr em prática, né? A vontade de Deus. E sempre nessa intenção, o que é a chave, né? Essa intenção pura de obedecer tudo o que está dizendo, né? Essa intenção pura de fazer tudo na vontade dele. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazer a partilha da segunda parte do estudo 57, o vídeo 3, né? Então, continuar. Então, a melhor coisa que tem, né, que Jesus está falando, a melhor coisa que tem é a gente saber a verdade, é a gente ter esses conhecimentos, né, porque tem uma realidade em que o conhecimento, ele traz um fardo, né, porque quando você conhece o bem, você também vê o quanto é ruim, né, não fazer o bem, o quanto é ruim o outro lado, né, e a gente quer que todos vivam isso e a gente presencia, né? Tudo que Jesus traz, a realidade que Jesus traz do mundo, da incorrespondência das criaturas, e a gente sofre. Mas
esse sofrimento não quer dizer que por causa desse sofrimento de ver dores, de passar por contrariedades, né? Não, isso não quer dizer que é ruim a nossa vida, não quer dizer então que a vida fica penosa. Ai, meu Deus, eu tenho que ver isso, passar por esse sofrimento, eu tenho que presenciar. Além do senhor falar da ingratidão do mundo, eu preciso ver essa ingratidão, né? Eu preciso passar por isso. Mas o fato da gente estar sofrendo, isso não faz com que essa vida, por causa disso, seja uma vida cansativa, uma vida ruim por causa das dificuldades que a gente vê, as oposições ao próprio livro do céu, né? As oposições a essas verdades, quanto é difícil, né? O quanto é rejeitado, né? Que a gente está falando que Jesus está falando na escola, né? Sobre que quando a gente quer dar um bem, né? E você vê que até na nossa família há muita rejeição, as pessoas à nossa volta não têm interesse pelo livro do céu, né? Parece que a cada dia, né, a gente sente assim que eles tiram um pedaço do nosso coração, né? Principalmente quando eles agridem, né? Ou têm um desprezo, né? Não tem interesse de conhecer o que nós conhecemos. Então, é uma espada no coração, mas isso não quer dizer que torna essa vida, que está nessa posição, seja pior, entendeu? Por mais que esses conhecimentos tragam a responsabilidade e traga uma responsabilidade diante desse próprio bem, da resposta que nós temos que dar, né? De responsabilidade diante desse próprio bem, né? E a dor de saber também o lado oposto, né? Que a parte da criatura não corresponder, né? Por mais que a gente vê essa realidade, a gente sofre na pele, na nossa casa, na nossa vida, mas é o que Jesus também passou, né? Jesus falou, né? O profeta não é aceito na sua pátria. Jesus também passou por essa rejeição entre os mais próximos, né? Então, por mais que a gente esteja falando sobre, né, estava sendo falado sobre essas dificuldades na escola, sobre que muitas vezes quando você não, né, as pessoas à sua volta não têm interesse, a gente sente mesmo que tira um pedaço de nós, que come um pedaço de nós, né, que arranca um pedaço de nós. Mas independente disso, a gente não mudaria nada. É a melhor coisa que pode acontecer é você conhecer essas verdades. É a coisa mais preciosa. Vale a pena dar o sangue por isso. E a gente nem presta atenção se está sangrando. É isso que estava falando. Ele está falando assim que você acha que Jesus falando, não é na escola. Você acha porque Nossa Senhora teve sofrimentos, né? Ela viu a rejeição, ela tinha todo o conhecimento da rejeição que Jesus sofria. Às vezes as pessoas só viam Jesus assim por fora, né, bonito, tal, a humanidade dele e conversando com as pessoas, mas não sabia das lutas interiores, né? E Jesus muitas vezes ia desabafar com Nossa Senhora, mãe, tá difícil, mãe, é muita rejeição, é muita oposição. Ela tinha pleno conhecimento, mas você acha que por causa disso ela não era feliz? Por causa disso, ela não, ao contrário, quando ela fala do livro do céu, ela fala: essa é a felicidade, eu vou ensinar para vocês o segredo da felicidade, né? Você acha que ela trocaria alguma coisa? Você acha que ela era triste? Claro que não, ela vivia sempre iluminada, né? Porque mesmo nos sofrimentos, nas dificuldades, ela sempre estava vendo luz, 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 luz. Por isso que Jesus fala que quem é, vive na vontade divina, nessa luz, ela ela enfrenta, né? Ela tem o poder diante do mal, diante de tudo, né? Porque em todas as circunstâncias ela vê Deus, né? Em todas as contrariedades ela vê Deus, né? E mesmo em situações de ver as tentações, os pecados, os males, mas ela sabe que tudo tem um para quê. Então ela sempre está olhando para a luz. A gente não se concentra nas notícias de guerra. A gente vê e contempla a realidade. Mas a gente não fica. Parece que o sofrimento, a gente sabe que Jesus transformou ele todinho. Jesus transformou toda essa realidade, divinizou tudo. Mas a gente, assim, parece que a gente não curte tanto, né? Não dá tanta ibope tanto por sofrimentos que nós enfrentamos ou que nós vemos. A gente tem uma consciência que é real, mas a gente fica mais olhando a luz daquilo, mais concentrado na missão, mais concentrado nesses conhecimentos.
mas concentrados nessas luzes. E a vida de Jesus foi assim também, porque Jesus fala no livro do céu, ele falou, eu não fiquei preso nos espinhos, ruminando eles, por mais que ele é Deus, ele já tinha o pleno conhecimento do sentido de todo o sofrimento dele, sabia explicar de canto a canto, ele já tinha toda essa dimensão do que estava fazendo e dos frutos e da dor e do que essas dores significam. Mas Jesus falava, eu não ficava concentrado nas oposições, nas ingratidões, não ficava concentrado nos espinhos, na flagelação. Eu ficava concentrado nos frutos, né? Que é o para quê do que eu estava fazendo, o propósito. Então ele ficava concentrado no propósito, no que ele estava fazendo através daquele sofrimento. Então ele nos ensina também, a gente está tão ocupado com as luzes, com essas verdades, né, com esse conhecimento, e que mesmo quando a gente vê as confusões, às vezes não só as confusões dos outros, né, do mundo, mas quando a gente também passa pelas nossas, né, tempestade, às vezes se depara com a nossa pequenez, com a miséria, com a escuridão, com a ignorância, entende uma coisa errada, e depois Jesus corrige, a gente não fica preso, né, naquela circunstância chata, mas a gente fica prestando atenção na luz, no que ele está ensinando. Então Jesus também na terra, e não ficou tanto falando dessas dores. É depois que ele vem abrir esse entendimento para as pessoas e revelar. Tanto que né, ele aparecia para um santo e revelava uma coisa. Para Santa Margarida, ele falou do Sagrado Coração dele, né, revelou muita coisa do Sagrado Coração dele. Para Santa Faustina, ele falou da misericórdia. É, para outro santo ele falou disso, falou daquilo, falou das 15 dores secretas dele. Para cada um ele comentou uma coisa. Para Luísa ele abriu o jogo, né? E contou tantas coisas, fez ela contemplar nas 24 horas da paixão, um passo a passo com Jesus, as 24 horas de Jesus na terra, né? E para Valtorta também mostrou tudo o que ele passou, a vida dele. Então, assim, depois é que ele ia esmiuçar, né? E contar para as pessoas que ele escolheu para revelar, para trazer para a igreja, né? Para o mundo, esses conhecimentos. Mas ele não ficou tanto falando disso enquanto na Terra, não estava tão assim estacionado em explicar tudo isso, porque ele estava concentrado no propósito daquele momento e essa parte de explicar e trazer essas revelações era um outro capítulo, era um outro momento, né? Quer dizer que não viveu intensamente sofrimentos, que ele viveu de qualquer jeito? Claro que não. Mas não era o momento era ele se concentrar na missão, que ele tinha 3 anos para trabalhar intensamente, né? Preparando um povo bem disposto, né? Então, assim, preparando para o reino, né? Então, ele tinha uma missão muito grande, que era a redenção, né? Então, a gente tem uma missão também, que é viver na divina vontade, de falar desses escritos e divulgar essas verdades, né? Sendo essas bocas de Deus. Então, a gente sofre as circunstâncias, mas não fica tão curtindo, sabe? Elas assim, tão curtindo aquela situação, não. Entendeu? Não que essa vida é jogada fora com Jesus, não que isso não tenha valor, importância, não. A gente medita, a gente repara, mas a gente fica mais olhando a luz. O que Jesus está fazendo com aquilo? Não tanto falando das dores, do quanto doeu, mas do que Jesus falou através daquela dor, né? Então, a mesma coisa quando Jesus traz um vídeo, quando Jesus traz por mais difícil que seja, mas a gente fica concentrado no que ele está ensinando e a gente sempre vê luz em tudo. Até em situações que fala, sei lá, ó, a gente já fica olhando o demônio assim, ai, o demônio lá, tá tentando. A gente fica vendo, porque a gente sabe que mesmo que ele esteja agindo, ele não é o nada, né? Ele em si mesmo não pode nada. E ele acaba sendo instrumento da justiça de Deus, e ele só vai até onde Deus permite. Por isso que ele fala que tem poder sobre o mal, porque você não fica estacionada vendo o mal e vendo só trevas e ficando triste e achando que está tudo perdido. Não, você fica vendo a luz. Então a gente fica igual uns peixinhos no mar, que Jesus fala que quem vive na divina vontade é igual um peixinho no mar, tá sempre nadando, né? Tá, é muita água, é muita coisa para nadar, é muito conteúdo, né? Então, você fica realmente abandonado, imerso sobre muitas luzes para compreender. E você acha que isso é horrível, que isso é cansativo? Claro que não, né? Ah, não, mas é sim, porque vocês morrem para suas vontades humanas, não pedem nada para vocês, vivem para Deus, para os outros, né? Para o universal. Esse universal aí não tem
Oh, que bobagem, né? Isso é muito pouco, gente. Jesus fala que essa preocupação com consigo mesma, de mérito próprio, essas preocupações individuais é tão pequena, né? Diante de algo tão maior, tão mais importante, né? Tá? A gente está concentrado nisso. E o primeiro que se alimenta é quem recebe essas luzes, o primeiro que toca essas verdades, e, né? Como ele falou, é o primeiro que come a primeira fatia do bolo. Então, que delícia que é. Então, a gente não sofre nada, se a gente for ver, porque tudo ele está conosco, nos dando força, nos dando luz. Aí ele vai e abre ainda o jogo, né? Fala que desses sofrimentos que nós passamos, das situações chatas, e mesmo quando é uma justiça, por causa de uma falha que involuntária, que não foi pecado, mas que foi da nossa natureza, uma falha, mas desse aprendizado ainda se tira luz, e aí Jesus vai e fala, né, que tudo que nós sofremos, nós estamos sofrendo como se representando muitas pessoas, né, a vida de muitas pessoas, como se estivéssemos vivendo experiências de muitas pessoas na nossa vida para produzir essa reparação constante. Então a gente não tudo é fruto, então a gente fica concentrado também no fruto, igual Jesus. A gente fica concentrado no fruto do que Deus está fazendo quando Ele permite um aborrecimento, uma correção, uma situação na nossa vida. A gente fica se concentrado também no que Ele está fazendo, né? Para não tirar os olhos dele, né? E mesmo quando a gente vê situações de guerra, de castigos, a gente sabe que esses flagelos é permissão dele, se está acontecendo, é a vontade dele, tem um para quê. Então a gente fica procurando entender o que ele está fazendo ali, né? É isso que tem que ficar na nossa cabeça, né? Então nós nos alimentamos primeiro, porque igual Jesus falou no trecho de hoje, né, que nós estamos estudando no grupo, cada pessoa é um reino, né? E dentro desse reino, ele senta no trono da nossa inteligência e nos alimenta com os conhecimentos, formando a vida primeiro em nós, né? E depois de formar em nós, vai para fora, para os outros, através das nossas palavras, das nossas obras, dos nossos passos, né? Onde a gente vai, a gente leva essa luz. Então, quem recebeu primeiro? Quem se alimentou primeiro, né? Então, ele forma em nós e de nós vai para os outros. Então, então era o que aconteceu com Nossa Senhora, é o que aconteceu com Jesus, né? Então, que isso? É uma besteira a pessoa desanimar, porque quer tá com aquela concepção, né? Igual o povo do arrebatamento, né? Tá querendo muito arrebatamento, mas porque sonha em sair da tribulação, né? Sonha muito em ser tirado da tribulação e ser poupado, porque não vê a beleza do sofrimento, né? Não tem esse conhecimento, né, da luz que vem da cruz. Porque quando você vê a luz que vem da cruz, você se fixa mais na luz e não na dor em si. Não só passa e fica na dor, mas na luz. E quando a pessoa entende que a cruz é uma coisa boa, e que ela nos configura a Cristo, que nós precisamos passar por ela para nos configurar a Cristo, então a pessoa não fica pensando no sofrimento, mas ela fica pensando no que Deus está fazendo através disso, né? Então, então pode vir muitas situações, mas Jesus, né, nos ilumina, né? Mesmo as situações boas ou não tão boas, né? E a gente se alimenta e alimenta os outros, né? Então é maravilhoso demais viver nesse conhecimento, é felicidade pura. Não tem felicidade maior do que ver as coisas com os olhos de Deus. É a coisa mais preciosa da face da terra. Meu Deus, eu não gosto de escuridão. É muito difícil, né? Isso é ruim, isso é sofrido, né? Quando você vê as coisas com os olhos de Deus, a verdade te deixa tão feliz aprender uma verdade cada dia mais. Como que a gente se alimenta de verdade, como que a gente tem sede da verdade, né? E é tão bom levar essa verdade para os irmãos, né? Então, então não pensa que isso é ruim, ao contrário, né? Quem pensa que isso é ruim é quem quer ganhar o mundo, né? Quem está preocupado com o que pode perder aqui na terra, porque é passageiro, mas quem vive na divina vontade não perde nada. Tudo ganha, na verdade, tudo ganha, porque tudo ela vai ver, ela vai dar o devido valor, porque Jesus fala assim que quem vive do espiritual, e falou isso, não acho que é nos Cadeia da Valtorta. Ele falou assim que quem vive no espiritual dá muito mais valor às coisas naturais, dá muito mais valor às coisas que Jesus deu, a própria vida, a própria família, as próprias pessoas ao seu redor, porque você vê a luz em tudo, você sabe aproveitar cada momento e aceitar o que te é dado, o alimento que você tem para comer naquele dia, né?
o que as pessoas ao seu redor ali estão no seu redor. Você não fica com gracinha, querendo mais do que precisa, né? Não fica cheio de preocupações na ordem material, né? Preocupações com isso, com aquilo, né? Você aprende a amar tudo que Deus manda, aprende a ver luz em todas as circunstâncias, aprende a receber o bem de verdade, sabe? É uma constante receber e dar a Deus, receber e dar a Deus, amar a Deus de verdade, ter intimidade com Deus, né? Ver essa comunicação, estar em comunicação com Deus o tempo todo e ver essa comunicação, porque ele fala através de várias, ele fala através de várias situações, ele fala através da verdade dele sendo dita no nosso coração, ele fala através da palavra, dos escritos, ele fala através das criaturas, das pessoas à nossa volta, das circunstâncias, dos acontecimentos. Então você tem tanta luz na sua vida, né? A sua vida é uma vida iluminada. Entendeu? É uma vida iluminada. É uma vida maravilhosa. De reconhecimento do amor de Deus em cada circunstância e nas pessoas à sua volta. Então, você acha que é cansativo viver assim? Tem gente que acha que o espiritual cansa. Tem gente que tem até o horror das pessoas que espirituais, acha que até quer sair de perto delas quando elas começam uma conversa, porque acha cansativo demais pensar no que é eterno, né? Elas não gostam, né, dessa visão, elas acham que é um fardo, que é um fanatismo e é um fardo, né? Mas elas não entendem que é elas mesmas que são pesadas para si mesmas. O fardo é o que elas mesmas colocou e se encheu de muitas coisas que não era a vontade de Deus. E por isso virou um fardo, né? Mas Jesus fala que vinde a mim, vós todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Então, ver as coisas do jeito de Deus é alívio puro, é descanso, porque quando você percebe que tudo está no controle dele e não está na sua força, que você tem que contar com a força dele, que é ele que dá, que você não faz nada se não for ele, qualquer bem que você faça, é ele que está fazendo. Isso na verdade, te tira um fardo muito grande, porque às vezes você põe o fardo em si mesmo achando que você que tem que ser salvadora da pátria ou cobrando das pessoas que elas sejam perfeitas ao seu redor. Então, além de você carregar um fardo, você põe esse fardo nos outros. E é terrível essa vida. E na verdade, né, é alívio total, porque você percebe que tudo é Deus quem faz e você naquele dia só vai viver o que ele permitir. Então não adianta você ficar sem dormir, preocupado com o que você vai fazer daqui uma semana, 2 semanas, 3 semanas, preocupada, desesperada por causa da manhã. Você vive um dia de cada vez, sabendo que se amanhã se acordar foi a vontade de Deus, né, que você está nas mãos dele. Então, o abandono em Deus te dá o verdadeiro descanso, porque Jesus fala: "Eu sou o seu descanso". E é terrível não descansar no colo de Deus, é terrível você querer confiar em si mesmo e também no humano, porque você se decepciona e Deus permite de propósito você se decepcionar com as pessoas, porque elas são inconstantes mesmo, é para que você desapegue das criaturas e perceba que você nunca deveria ter colocado a criatura acima de Deus, nem você mesma e nem os outros, que os outros também são nada e que eles também precisam confiar em Deus, que todos precisam olhar para Deus, que Deus é a única verdade, é Ele que nos preenche. Então, o conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesmo vai te revelar o quê? Você é um nada, Deus é tudo. Ele que está no controle de tudo, que você depende totalmente dele, que é Ele que te preenche. Então, na verdade, isso vai te esvaziar de si mesma. Então, às vezes, o peso é porque você está cheio de si mesmo, dos seus pensamentos, das suas opiniões, dos seus medos, dos seus escrúpulos, das suas, como é que fala? Barreiras, resistências. E o amor de Deus, esse conhecimento vai tirar um fardo enorme de você mesmo. A verdade liberta. A verdade liberta. É como se fosse a pessoa andando com a bola de chumbo nos pés, enquanto você conta consigo mesma. E quando você conta com Deus, a verdade te liberta, porque te carrega no colo.